amigos! E hoje eu vou fazer aqui com vocês a análise da primeira temporada da série Yu Yu Hakusho. Então, galera, eu vou fazer nesse vídeo uma comparação do anime e da série, para mostrar aí algumas diferenças que aconteceram. E eu já começo falando aqui, gente, que como é uma adaptação, a gente já sabe que vai resumir muita coisa. Mas aqui eles se superaram em resumir, porque afinal de contas foram só 5 episódios da série para resumir quase metade do anime, gente. É mais de 60 episódios ali que vão se passar aqui, então a gente já sabe que não vai acontecer tudo o que acontece no anime. Tem arcos aí que vão ser cortados, né? Então vamos falar aqui tudo sobre isso. Eu já adianto para vocês que apesar disso, tem essas mudanças, também tem coisas fiéis ali, inclusive diálogos que eles falam são bem parecidos. E, gente, eu tenho que falar, eles voltaram com a dublagem do anime ali, tá? A dublagem em peso, então eu amei isso, porque pra quem viu o anime dublado vai gostar bastante, vai dar aquela nostalgia, e é claro que faz com que a gente se identifique mais fácil ali com o personagem, lembrando ali de tudo que a gente viu no anime. E pra quem não sabe aí, galera, infelizmente o dublador do Kuwabara no anime veio a falecer, o José Luiz Barbeito. Então aqui na série, quem está dublando o nosso querido Kuwabara é o Marcelo Garcia. Mas eu já adianto aí pra vocês que eu gostava da antiga dublagem, mas também gostei muito da dublagem do Marcelo Garcia aqui. Acho que não afetou em nada o personagem. Então eu acho que os fãs do anime também vão gostar dele aqui. E um ponto aí que me incomodou um pouquinho aqui na série é que eu senti falta do Yusuke um pouquinho mais expressivo aí, né? Gritando um pouco mais, xingando, reclamando. Claro que teve ali momentos, né, com falas iguaizinhas a dele, que eu gostei bastante na dublagem aí, né? Mas eu senti um pouco falta desse Yusuke mais ativo aí. Aqui ele tava aí um pouco mais na dele, um pouco mais quieto. Ele até falava as coisas ali mais resmungão, mas era um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado ali do Yusuke no anime. Pelo menos eu senti um pouco falta disso, né? Não sei se todo mundo aí vai sentir, mas eu gostaria de ver ele um pouco mais assim expressivo quanto aos seus sentimentos ali, porque ele também esconde um pouco dos sentimentos dele no anime, mas a gente consegue perceber um pouco mais. Então vamos começar a falar aí um pouquinho das diferenças, e a gente já começa aí, né, com o atropelamento do Yusuke, porque lá no anime, quando isso aconteceu, foi um acidente mesmo, né, um casal estava ali dirigindo o carro, e aí quando ele foi salvar aquele garotinho, ocorre aí o acidente, ele morre e tudo mais. Aqui já é um pouco diferente, já que eles tentaram resumir bastante aí, eles já introduzem de fato ali o inseto do inferno que vem ali, né, para poder infectar as pessoas. Só que diferentemente do anime também, aqui é só um inseto e ele meio que entra ali dentro da pessoa, né, e transforma ela ali, ela fica agressiva e tudo mais. Já no anime a gente vai ver esse inseto mais lá pra frente e ainda são vários insetos e é dentro de um arco ali também, né, daquela questão dos 4 monstros que toca a flauta e aí os insetos vieram e estão ali infectando as pessoas ficam meio doidinhas ali, parecem até meio zumbis e aí, né, eles vão ali naquele arco para tentar destruir esses monstros. Aqui não existe esses 4 monstros aí, pelo menos nessa primeira temporada não aconteceu. E aí já aparece esse inseto aí, né? E ele já derrota ali ele facilmente. É só um inseto mesmo que tá ali entrando nas pessoas e transformando elas. Então a gente já tem essa primeira diferença aí. E que eu senti um pouquinho falta, claro, dos monstros. Porque, galera, o anime Yu Yu Hakusho, ele é muito focado em torneios, né? Quem assistiu aí vai saber que ele tem bastantes torneios, bastantes lutas aí, disputas, testes, batalhas, provas, essas coisas, né? Que a gente vai vendo quase em todos os arcos, quase em todas as sagas ali. E aqui, simplesmente, eles decidiram cortar tudo isso. Simplesmente não tem torneio, simplesmente as coisas são bem modificadas. Então, sentir falta sim. Mas vamos em frente, né? A segunda mudança que a gente vê aí também, já no inicinho ali, é o Koema, galera. Quem não sentiu falta do nosso Koema pequenininho ali, que aparece quase o tempo todo no anime. Inclusive ele, assim, nessa aparência de mais velho, né? Que ele até se disfarça ali pra parecer mais humano.
Ele aparece bem menos no anime, aparece, mas ele pequenininho aparece desde o início ali, e eu senti muita falta de aparecer o Koema ali nas suas duas formas, né? Apareceu só em uma, eu queria ter visto ele pequenininho também. E já falando do Koema aí, né, outra diferença que a gente viu é que aqui na série ele fala ali que ele vai ressuscitar o Yusuke para ser um detetive sobrenatural. Já no anime, o Yusuke vai passar por um teste ali, né, o teste da ressurreição ali, para poder ver se ele é apto ou não para ressuscitar. E só depois disso, né, que aí acontece ali dele se transformar em um detetive sobrenatural, que é o verdadeiro teste ali, como diz o Koema. Aqui ele já fala de início, né, não tem esses testes aí, ele já fala de início, olha, vamos te ressuscitar para você ser o detetive sobrenatural. E aí o Yusuke fica ali, né, sem saber se quer ou não, porque acha que ninguém sente falta dele. Isso aí é igual, sim, ao anime ali, ele vai ver as pessoas sofrendo por ele e tal. Inclusive, me emocionei tanto no anime como aqui, com o Kuwabara ali, né, xingando porque ele tinha morrido e tudo mais, que é quando a gente começa a ver o sentimento do Kuwabara pelo Yusuke e criar ali aquele laço deles de amizade. Embora eu acho que aqui na série ficou faltando aí um pouco esse relacionamento dos dois, esse laço de amizade dos dois ser mais forte. Eu não consegui ver muito ali eles tão amigos como a gente vê que no anime eles têm um laço bem forte, criam um laço bem forte. Eu senti um pouco falta disso. E aí outra mudança também que nós temos é no momento do incêndio ali. No incêndio no anime, um rapaz vai tacando fogo ali nas casas, né? E aqui já é diferente, já que foi ali a questão do inseto que transformou a pessoa e ela foi lá, né, causar tudo isso. A Keiko já sabia que o Yusuke ia ressuscitar, porque ele já tinha entrado em contato com ela, inclusive no anime ele chega a possuir ali o corpo do Kuwabara, é bem engraçado inclusive essas partes, né, ele luta contra as pessoas no corpo dele e tudo mais, e aí ele avisou pra Keiko que ele ia ressuscitar, que ele ia passar pelo teste e ia ressuscitar. Então ela já sabia, quando ela vai lá na casa salvar ele do incêndio, ela tá protegendo já o corpo dele, inclusive a mãe dele também fica sabendo disso e ele também ajuda a proteger o corpo dele ali durante o início do anime. Aqui ela não sabia de nada, ela tava ali, né, triste porque ele tinha morrido e tudo mais. E aí, né, ocorre um incêndio e o Yusuke vem, né, pra tentar salvar ela, falando pra deixar o corpo dele pra lá e tal. E aí é igual o anime ali que os dois preferem morrer, né, tanto no anime quanto na série, o Yusuke prefere morrer do que ela se sacrificar ali para salvar o corpo dele para ele ressuscitar. E aí tem essa diferença também, né, que aí o Yusuke na série que tá pedindo ali pro Koema o poder para conseguir salvar ela, né, enquanto no anime tem o teste, ele ganha aquele ovinho e tudo mais, e é pelo ovo que ele usa ali, né, e aí que ele passa no teste. Então tem essa diferencinha aí. Essas partes que eles vão retirando, eles vão adaptando ali, é diferente para poder conseguir incluir a história ali, não tirar totalmente a fidelidade. Inclusive é no próprio velório do Yusuke que o Kurama grita ali nesse momento triste e tudo mais, enquanto aqui na série foi em outro momento que ele tá lutando ali e ele demonstra esse sentimento e o Yusuke veio ali como espírito, né? Então também tem essas mudanças que a gente vai vendo aos pouquinhos aí, quem vai relembrando do anime vai vendo que eles fizeram um pouquinho diferente, mas tem ali a base igual, né, do sofrimento e tudo mais. E outra parte que temos aí diferente também é com relação aos tesouros ali, né, aqueles 3 objetos, que no anime o Yusuke recebe essa missão aí do Koema de ir lá pegar esses objetos de volta antes que o pior aconteça, porque esses objetos em mãos erradas, né, pode causar ali todo o fim da humanidade. E aí ele vai até lá e os 3, né, o Kurama, o Riei e o Goki estão ali em uma equipe trabalhando juntos para pegar esses objetos aí. Só que o Kurama tá nessa história toda aí porque ele quer salvar a mãe dele, por isso que ele entra nessa equipe até conseguir o espelho ali. E aí, quando ele consegue, ele vai lá tentar salvar a mãe dele e consegue. Igual foi aqui na série essa parte aí da mãe dele sendo salva por ele, o Yusuke entrando ali também pra ajudar, né, e tal, pra o Kurama não morrer e tudo mais, ele sendo grato depois por isso. Já aqui nós vemos um pouco diferente, já que cada um tá mais separado ali, né, cada um seguindo o seu rumo, o Kurama lá com a mãe dele, o Riei, inclusive, aqui já aparece atrás da irmã dele ali, diferente ali do anime, que inclusive o Riei vai atrás do Yusuke quando ele consegue os 2 objetos ali, o do Kurama e o do Goki, ele vai atrás dele, sequestra a Keiko neste momento, né, e aí
o Yusuke consegue vencer ele e ajudar a Keiko ali a voltar ao normal. Afinal de contas, ele estava transformando ela em uma yokai. E aí, como o Yusuke vence, ele consegue os 3 objetos e consegue salvar a Keiko. Aqui não tem este momento, já que aqui tem essas diferenças aí que o Sakura já aparece desde o início da série, já tem aquele buraco grande ali desde o início. E no anime isso aí vai acontecer mais lá pra frente, né? Porque tem outras coisas antes. E inclusive no anime, quando o Yusuke está lutando com o Riei e vence ele, depois disso ele vai para o treinamento ali com a Genkai. E já aqui, né, não acontece isso. Já aqui vai para o treinamento com a Genkai antes de lutar com o Riei. Ele começa ali uma luta, que não chega nem a ser uma luta, ele vê que ele é muito fraco na série, né? E aí ele vai lá pro treinamento com o Genkai, que o Koema pede a Genkai para treinar ele. No anime é diferente, né, galera? Já que a Genkai tá procurando um discípulo ali, né, para ser o discípulo dela, para ela passar para ele tudo que ela sabe, passar o poder dela e tudo mais. E aí tem uma disputa ali, né, para poder ver quem será o ganhador e vai treinar e vai passar a ser o discípulo dela. E aí o Yusuke ganha ali no anime, ele vence, né? Inclusive o Kuwabara tá nessa disputa também, mas o Yusuke que ganha, então ela treina ele. O Kuwabara não treina com a Genkai, galera, nesse momento aí. Depois disso, ele treina sozinho em boa parte do anime ali. O Kuwabara, inclusive, é um dos personagens que mais cresce no anime, porque ele treina ali pela força de vontade própria dele ali, não tem quem treina ele. Inclusive, tem um momento do anime, já no torneio ali, que o Riei e o Kurama conseguem treinar ele ali, ajudar para ele ficar mais forte, enquanto o Yusuke tá treinando também com a Genkai de novo. Então, tipo assim, ele simplesmente conseguiu ali por ele. Então ele tem todo esse mérito aí, né, de que ele foi atrás, conseguiu ficar forte, conseguiu a energia ali, juntar a energia dele pra fazer aquela espada e tudo mais. Então ele é um personagem muito forte aí no anime. Além disso, o Kuwabara aqui fica seguindo o Yusuke por boa parte do tempo ali pra ver se o que ele falou é verdade, de que ele é um detetive sobrenatural e tudo mais. Dá pra ver já desde o início que ele também é sensitivo, mas eu acho que isso é bem mais explorado no anime, a questão dele ser sensitivo, a questão de por que ele conseguiu depois de usar ali energia espiritual e tudo mais. Então eu acho que é mais explorado no anime. Aqui ele fica seguindo ele ali, vai atrás pra poder aprender as coisas e descobrir as coisas. No anime ele não aparece em vários momentos desse aí, né, quando ele tá lá com o Kurama e tal. E eles colocaram o Kuwabara ali na série, talvez para ele poder aparecer mais, já que eles tiraram boa parte ali do que acontece nos torneios, nessa parte mesmo da Genkai aí, né, de tentar ser o discípulo dela e tal, eles tiram, então acho que o Kuwabara não apareceria tanto. E o Sakura que tá trabalhando desde o início com o Tarukani ali, que tá ali prendendo a irmã do Riei, né, a Yukina. Ele sabe, inclusive, de tudo que tá rolando ali, né, e tudo mais, e ele tá lá com ele. Só que, gente, no anime não é bem assim, já que ele meio que até forge ali as coisas que vão acontecer nessa parte aí do anime, para poder ele ser derrotado, né? Para poder eles realmente conseguirem depois matar ele ali. Então, na verdade, ele engana eles usando os irmãos Toguro ali, para poder fazer todo o esquema que ele queria ali, para no final chegar no plano dele depois do Torneio das Trevas lá, que não aconteceu aqui. Aí já não, ele já tá lá com ele e tudo mais. E, inclusive a Keiko não é sequestrada aí, ela não tá lá, ela nem sabia que o Yusuke era um detetive sobrenatural de verdade. Ele até conta pra ela, mas ela acha que era um detetive normal e tal. E depois disso que ela descobre que realmente esse mundo espiritual existe e tudo mais, e ele vai pro Torneio das Trevas. E aí que ela quer ir junto lá pra assistir. E aqui não, né? Aqui ela simplesmente é sequestrada e fica ali presa junto com a Yukina, vira amiga dela lá. E é o motivo pelo qual o Yusuke tá indo invadir aí pra salvar a Keiko, além também, né, da Yukina, mas até mais a Keiko. Enquanto no anime é uma missão dele como detetive sobrenatural que o Koema dá pra ele de salvar a Yukina, né, que está sendo feita de refém ali, pra poder pegar as lágrimas dela que viram pérolas ali e tudo mais. Então também teve essa diferença aí. Outra diferença também que a gente tem aqui é em relação à morte da Genkai, já que aqui, assim que ela termina o treinamento com o Yusuke ali para ele lutar com o Riei, né, que não é bem assim que acontece no anime, ela dá ali, né, o poder dela, aquela bola lá para o Yusuke, já neste momento, né, antes dele lutar com o Riei, e logo depois disso o Toguro aparece e mata a Genkai.
Já no anime isso vai acontecer lá no torneio, né, já que eles estão lutando e tudo mais, e aí ela treina ele de novo e aí depois ela dá ali, né, inclusive o Yusuke quase morre quando ele recebe aí esse poder dela, dessa bola aí. E aí ele consegue viver e depois ele descobre, né, mais pra frente que o Toguro mata a Genkai depois disso, né? Ele chega ali a um momento a ter uma conversa com ela e mata ela, também revela toda a história dele que também é contada aqui na série, né, que os dois treinavam juntos no passado e tudo mais. E aí, né, é diferente isso aí. Então, tudo que vai acontecendo no torneio que eles não quiseram fazer aqui, vai sendo modificado aqui, né, de forma diferente. Então a Genkai ela morre bem cedo aqui já, né, com o Toguro ali. Inclusive eu acho que por ela ter morrido tão rápido, a relação dela com o Yusuke e também com os outros, que ela cria um vínculo com os outros, acaba não sendo muito forte. Ela morre muito rápido e no momento que a gente vê ela ali conversando com o Yusuke, parece que ela sempre tá xingando e tudo mais, porque é um momento curto que tem com ela. Enquanto no anime ela participa inclusive do torneio, né, um dos membros da equipe do Yusuke, e ela cria um laço muito forte com eles. Então, quando ela morre, a gente sente a perda dela, a gente sente a dor do Yusuke, a dor do Kuwabara, a dor de todos ali que sentiram quando ela morreu. Aqui eu acho que nem deu pra sentir, gente. Tudo bem que eu já sabia ali com relação ao anime que acontece depois, que eu não sei se vai acontecer aqui na série também, porque é uma coisa que acontece no final do torneio, e como não teve torneio, pode ser que não aconteça, né? Mas eu acho que isso prejudicou aí essa conexão dela com os membros da equipe. E pra quem não assistiu o anime, então eu vou falar aqui um spoiler, se você não assistiu ainda. Não sei se vai acontecer na série ou não, mas já tá avisado, né, gente? Que no anime, no final do torneio, o vencedor tem direito a um desejo ali. Não sei se vocês se lembram, né? Que tinha o prêmio dos vencedores. Só que acontece toda aquela catástrofe ali, o estádio é destruído e tudo mais. Mas no finalzinho, sim, o desejo de quem venceu, né? Que é a equipe ali do Yusuke, né? É realizado. E no caso era de ter a Genkai de volta à vida. Então ela reaparece. É um momento muito emocionante aí, bonito do anime, inclusive. Mas como não teve o torneio, eu não sei se terá aqui a nossa Genkai de volta retornando à vida, né? Talvez eles inventem alguma outra coisa ali pra ela retornar, né? Não sei o que vão arrumar. Então eles vão adaptar toda essa saga do torneio aqui neste resgate a Yukina e a Keiko. E aí as lutas que vão acontecer no final do torneio, eles colocaram aqui, então sim, nós vamos ver aí as lutas principais do torneio, que era o time mais forte, né, o time do Toguro. Nós vemos aqui também, só que de uma forma diferente, já que eles estão, na verdade, amando ali do Sakyo, né, para poder impedir que eles consigam pegar de volta a Yukino e a Keiko. Mas então a gente teve lutas do finalzinho do torneio sim aqui. E eu gostei dos efeitos, inclusive os efeitos especiais eu achei bacana da série. Eu acho que não foi aqueles efeitos que você olha, nossa, que horror e tal. Não, eu gostei dos efeitos, achei bacana sim. E aí, gente, depois disso, a gente vê também algumas diferencinhas que vão acontecendo com relação ao Sakyo ali, que no torneio ele fazia a aposta dele ali, né, na frente de todo mundo, falava que apostava a vida dele no Toguro. Aqui já é uma conversa ali dele com o Koema em particular, onde o Koema vai lá pedir pra ele parar com a máquina ali e tudo mais aqui na série, né. E aí, né, ele decide apostar, fala que vai parar com a máquina se a equipe do Koema vencer, né, a equipe do Yusuke. Mas se ele perder, né, ele teria ali que tirar a barreira que ele fez ali, o Koema fez a barreira para que o buraco não se alargasse mais, né, já que ele queria ali ligar os dois mundos ali, do humano, dos demônios e tudo mais. E aí, gente, lá no anime, isso aí é feito ali no torneio e tudo mais, o Koema topa, mas no finalzinho o Koema nem quer que ele morre. Ele fala com ele que não quer a alma dele, não quer a vida dele, inclusive tenta convencer ele a não se matar ali no final, pra poder, né, porque ele não acha que ele deve fazer isso. E já o Sakyo, né, diz que tem que cumprir a palavra dele e explode ali o estádio que eles estão fazendo o torneio, né, e morre ali naquele monte de coisas, em escombros, né. Então
tem essa diferença aí também. Então, no mais, é mais essas diferenças que eu vi, galera. Principalmente como vocês viram aqui do Torneio das Trevas, que não aconteceu. Então, eles fizeram essa adaptação aí pra tentar, né, ligar a história ali. Mas nós vimos aí que vai ter provavelmente uma segunda temporada, principalmente se tiver uma boa audiência, né? E aí provavelmente eles devem adaptar as sagas finais, né? Que tem aí mais sagas pela frente. E, inclusive aquele finalzinho ali, né? Tem o momento que mostra ali o irmão mais velho do Toguro, né? O outro Toguro mais velho ali, ele vivo, né? Porque ele realmente sobreviveu depois daquele soco ali do Toguro jogando ele pro ar. Então, a gente provavelmente vai ter ali mais 2 arcos sendo adaptados, talvez em uma só temporada, né? Ou talvez eles façam mais 2 temporadas, não sei, para pegar mais detalhes aí dessas últimas partes. Porque aqui eles fizeram um resumão bem resumido, tirando aí várias disputas, várias lutas, então a gente não tem vários personagens, vários vilões, né? Inclusive personagens que depois até se tornam meio amigos, de certa forma, do grupo do Yusuke ali, que lutaram com ele e tudo mais, né? A gente não tem aqui porque essas partes aí foram retiradas. Mas no mais, eu acho que eles tentaram manter sim fidelidade ali, a caracterização, né, o figurino dos personagens, tentaram manter as falas, os dubladores, então eu acho que a série não é uma série que eu considerei ruim, não, gente. Eu gostei da série, claro que eu queria ter visto muito mais personagens aí. E por eu gostar muito dos torneios, é claro que eu gostaria de ver pelo menos um ou outro ali, né? E não foram adaptados nenhuma dessas disputas aí para ter um vencedor, né? Não teve aqui, realmente. Fala aqui pra mim o que vocês acharam dessa série, se vocês gostaram, se não gostaram, se esperava mais, gostaram das mudanças ou não, queriam que fosse exatamente como era o anime, a fidelidade do anime, gostaram aí de tudo que viram? Deixa aí pra mim nos comentários. Então é isso, galera, tchauzinho!